Bom, muito boa noite a todas e todos. Estamos dando início à quarta e última rodada do Descomplicando Museologia, Patrimônio e Memória, uma iniciativa do NUNTES, Núcleo de Museologia, Território e Sociedade da Unirio, que reuniu nesses 4 encontros pesquisadores e educadores dos campos da museologia, do patrimônio, da memória, para um papo sobre algumas questões da nossa área. E para compormos a rodada de hoje, contamos com a presença de um trio de historiadoras, né? Curiosamente, um trio de historiadoras. Fernanda Castro, que também é mestre doutora em educação, atuando no Núcleo de Educação do Museu Histórico Nacional. Cláudia Rose, que além de professora da Rede Municipal de Ensino e mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais, é diretora do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASME, e coordenadora do Museu da Maré. E Aline Montenegro, que também é mestre e doutora em História Social, atuando como técnica em assuntos culturais e história no Museu Histórico Nacional. Meu nome é Vladimir Sibila, sou museólogo, professor da Escola de Museologia, divido com o professor Mário Chagas a coordenação do NUNTES e serei o mediador deste nosso bate-papo de hoje. E como nos encontros anteriores, nossa dinâmica é muito simples. Cada uma das convidadas terá cerca de 20 minutos para apresentar a sua fala e quebrar tudo, e sugerir quebrar tudo. E depois a gente abre o bate-papo. Tá? Então, eu passo a palavra para vocês. Quem gostaria de ser a primeira? Pode seguir a ordem, Fernanda, Cláudia Fernanda, e Cláudia. eu. A ordem da apresentação, é uma sugestão, né? Tudo bem para vocês? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, tudo bem. Tá joia, então. Bem-vindas a todas. Vamos lá. Eu estou aqui, eu acho até legal, porque a minha conexão já até caí aqui enquanto a gente estava conversando. Qualquer coisa eu volto pelo celular, tá? Então, se eu cair, acho que leva uns segundinhos. Estão cumprindo as formalidades, porque eu sou muito ruim disso. Queria agradecer o Vladimir estar aqui mais uma vez, né? Já tive há 15 dias atrás também, e estou virando, né, uma figurinha cativa, Vladimir, das suas aulas, e eu adoro. É sempre muito bom, os debates sempre muito qualitativos, né? E contribuem muito para a minha formação também, né? E para o que o Mário estava falando, né, no encontro anterior, da gente pensar a criação, né? Resistir pela criação. Eu acho que a gente sempre sai desses encontros, né, com fortalecimento de estar se encontrando, de estar junto, de estar, pelo menos, podendo sorrir junto. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está num momento difícil, né, gente? Passadas as eleições, toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, é um momento bem difícil. E apesar desse momento, apesar de todo o medo, né, da pandemia, de ter que ficar em casa, de ser grupo de risco, todo esse contexto, a gente assistiu e vem assistindo, né, não só por um motivo, mas por vários, diversos episódios de insurreição popular, né? Eu vou me guiar aqui hoje muito pelo conteúdo do texto que foi publicado, né, que eu fiz e pensei a partir de um convite da Aline, lá no blog do Expo Visões, para pensar esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento cheio de episódios de insurreições que pipocaram por todo o mundo, por motivos diferentes, né? Então, o texto que eu estou falando é um texto que foi escrito pensando aquele momento, né, das manifestações contra os assassinatos das pessoas negras, né, e a violência contra a população negra no mundo todo, e que levou a inúmeras manifestações que tiveram como alvo, né, o patrimônio, monumentos representativos de um passado escravocrata, opressor e explorador, né? E mais recentemente a gente tem visto também manifestações por outras questões, né? A questão do aborto, o que a gente assistiu no Chile, né? A comemoração da reforma da Constituição, enfim. Então, apesar do tempo ser um tempo muito duro, muito obscuro, as pessoas ainda estão dispostas a fazer essa resistência criativa, né?
E, enfim, eu falei que eu vou me guiar pelo texto, né? Eu não sou a pessoa que é fã dos compartilhamentos, mas eu vou compartilhar aqui, posso, Vladimir? Vou compartilhar aqui o blog e depois uma outra página. Deixa eu ver aqui. Até porque esse blog maravilhoso a gente precisa compartilhar, né? Então, como eu falei, eu fui convidada pela Aline, pela Karina, para fazer esse texto, né, para o blog que elas têm, nessa série de textos chamada Miradas Afetivas sobre museus, patrimônios e afins, né, quer dizer, isso é o próprio blog, mas numa série sobre essas movimentações que aconteceram todos, né, e aí o título do texto é esse, Monumentos e Insurreição Popular, põe no museu ou deixa quebrar, né, e aí no próprio título eu já faço alusão a vários momentos históricos, né? Se a gente for pensar a Revolução Francesa e toda a discussão em torno do patrimônio, dos monumentos, a proposta de criação de um museu de monumentos, então tira o monumento da praça pública porque ele te tira daquele museu, né? E o que estava sendo colocado naquele momento também, a respeito de um dito vandalismo sobre os monumentos, né? E da gente pensar o que é insurreição popular, se não é um momento histórico, né? Se não é em si algo, uma memória a ser preservada. Então, nesse sentido, e pela própria motivação do que estava acontecendo, né, nesses episódios mais recentes, o deixar quebrar da compreensão do momento e de uma possível transformação social, né, a partir do repúdio a essas figuras históricas que, né, foram opressoras, escravocratas, exploradores. Então, essa era um pouco da provocação que eu queria trazer. E de pensar o quanto essa questão do patrimônio, ela, além de tratar do patrimônio em si, né, ela trata também do senso comum, das ideologias das pessoas, dos seus princípios, né? Em algum momento lá do texto, e por que eu também trouxe o blog? Porque tem algumas imagens aqui que eu acho que são bem significativas, né? Essa é uma delas. Será que essas pessoas, e aí eu fiz algumas separações, né, das pessoas que estavam ali chamando de vândalos os manifestantes e dizendo que não pode depredar o patrimônio público porque aquilo é história, aquilo é memória, alguns defendendo que são heróis e outros fazendo a ressalva de que tudo bem, eram figuras ruins, mas então a gente usa o patrimônio para educar as pessoas. Onde estão essas pessoas, né, ou o que diriam essas pessoas da retirada pelo Estado, né, ou pela demanda social também, de monumentos, por exemplo, como os monumentos comunistas do leste europeu, né, algumas vezes eventos que aconteceram de forma tão pacífica e mesmo por reivindicação popular ou por autoritarismo dos governos que vieram depois, né, dos governos socialistas no leste europeu. Ou, em outra situação, onde estavam essas pessoas quando mesmo depois de tudo que a gente assistiu no incêndio do Museu Nacional, a gente voltou a assistir incêndios, né, em instituições culturais, científicas, aqui no país e também fora do país. Então, onde estavam essas pessoas, onde estava a vigília dessas pessoas com relação ao patrimônio, aos monumentos, né, quando a gente estava ainda no momento de poder preservar essas instituições. E eu vou parar porque também o objetivo não é ficar mostrando o texto todo. E ainda uma outra situação que é onde estavam essas pessoas e o que diziam essas pessoas desses diferentes grupos, né? Quando o patrimônio que está sendo derrubado, ele não é o patrimônio que representa esses heróis brancos de elite, né? Quando a remoção é a remoção das comunidades, das favelas, para a construção
de shopping, de estacionamento para a Copa, né? O que diziam essas pessoas? Muitas vezes as pessoas que estavam dizendo que não pode derrubar a estátua, que não pode pichar a estátua, é a pessoa que diz que tem que remover as comunidades, que tem que ter o estacionamento para a Copa do Mundo, né? Então, como que a questão do patrimônio, além do patrimônio em si, do objeto, aquele monumento, aquela estátua ou aquele prédio, ela fala muito das concepções de sociedade, dos projetos de sociedade que as pessoas têm e que são refletidos no patrimônio, na memória, no que eles representam, né? E nesse sentido, a minha, não é exatamente uma conclusão, mas a reflexão que eu faço a respeito disso, até porque eu falo como uma educadora museal que trabalha com a memória, com a sua representatividade e com os processos educativos que necessariamente envolvem, né, os objetos, o patrimônio e essas memórias, eu só consigo pensar que o que falta, né, para que a gente consiga começar a pensar numa solução desse problema. É claro que alguns pontos não têm solução, porque são mesmo questões ideológicas e de projeto de sociedade. Então, a pessoa que defende que o monumento a um escravocrata é um monumento a um herói, é uma pessoa que tem uma concepção de sociedade que eu acho que tem que ser expurgada, né? Mas eu acho que é legítimo também as pessoas que na verdade, não se sentem representadas e não reivindicam essa memória desse tipo de herói, né? Mas que tem uma preocupação com o patrimônio, com como ele pode servir para educar, e que aquela memória tem que estar viva até para a gente se lembrar do que aconteceu, né? O que eu acho que é o pontapé inicial para a gente pensar na solução dessas polêmicas, né? É a questão das políticas públicas, que é algo que nos falta, né? Quer dizer, não nos falta, porque nós temos muitas e boas políticas públicas, mas da sua continuidade, da sua relevância, e o que a gente assiste principalmente no contexto das políticas públicas culturais, a gente falava no encontro anterior, né? Será um desmonte ou não se pode falar de desmonte com relação a algo que nunca foi de fato montado, né? Mas é isso, é um descaso, é uma desconstrução de um projeto de sociedade refletido por meio de políticas públicas construídas de forma participativa, ouvindo as pessoas, incentivando que as pessoas promovam o patrimônio, aquele patrimônio com o qual elas se identificam, aquele patrimônio que elas criaram, né, que elas produzem. Então, o caminho das políticas públicas, do seu fortalecimento democrático, do incentivo à participatividade, eu acho que é o pontapé inicial para a gente solucionar esse problema, porque os monumentos, eles estão aí, eles são relevantes, mas eles estão aí, inclusive, para serem questionados, né? E serem questionados no sentido de poderem ser descartados, inclusive, né? Ou de deixarem de ocupar o lugar de patrimônio monumental para ocupar o lugar de objeto musealizado, um objeto musealizado não para ser sacralizado, mas para ser essa memória viva daquilo que não queremos mais, né? Para ser questionado, para ser apresentado como o anti-exemplo, né? A ser seguido. E eu acho que esse caminho das políticas públicas, ele é essencial. No texto do Expor Visões, eu falava da educação museal, né? Que ela é fundamental, inclusive para ser reconhecida como parte integrante da formação integral dos indivíduos, como um processo que deve estar concatenado e andando lado a lado aos processos de formação escolar, né? Justamente porque o museu é um espaço, assim como a cidade é um espaço, né? O espaço onde o patrimônio está são espaços educativos, né? E são espaços que a gente tem que tomar para si, ou se apropriando ou questionando, e às vezes deixando que o movimento popular, né, que a insurreição
tome de conta, e se quebrou, aí eu estou entrando na minha opinião, né? Se quebrou, deixa quebrar, porque o quebrar é também um fato histórico, né? O quebrar é também a construção de algo novo. E quando a gente vê, recentemente agora, né, o que virou notícia, aqueles crânios que apareceram nos monumentos lá em São Paulo, né, fazendo uma crítica, uma manifestação artística, fazendo uma crítica a esses monumentos. Isso é o espaço de criação de que falava o Mário, né? Isso é a política pública participativa, isso é o que surge do povo e que a gente tem que incorporar, né? Então, se o monumento vai ficar, que fique com aqueles crânios lá, né? Se o monumento for ficar e não for ser quebrado, que vá para o museu e a gente possa incorporar ele como um elemento educativo. Bom, é isso. Em síntese é isso, e eu vou deixar mais tempo para a gente debater, porque da última vez o debate foi bom também. Bacana, Fernanda. Bom, então, seguindo a ordem, eu passo a fala para a Cláudia. Bem-vinda, Cláudia. Gente, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite, Vladimir. Primeira vez que a gente está aqui na mesa, nós 4 juntos. É verdade, é muito verdade. esse tema, né, que a Fernanda começou tão bem apresentando, é exatamente isso, é tão instigante, né? É o momento histórico que a gente está vivendo. Eu gosto de comparar a história a um furacão, né? Quando a gente está ali no meio do furacão, como dizem, no olho do furacão, é o momento da calmaria. Então, é aquele momento em que parece que nada está acontecendo. E, na verdade, a história não está parada. Ela não está parada. E aí eu me senti muito assim, sendo muito sincera, né? Eu me senti muito assim durante os anos de governo do PT. Eu nasci em 1966. Então, eu sou daquela ala, né, de uma militância forjada lá nesse período. Década de 1980 foi momento assim de grande efervescência política, participação. Eu lembro até hoje, né, eu estudava o ensino médio, em 1982, ensino médio, e primeira vez que a gente via, que eu pude presenciar a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, né? E aí o Brizola ganhou e teve todo aquele movimento, e aí eu fiz uma carta manifesto, né? Criticando a direção da escola. E coloquei isso no mural, no pátio, todo mundo, porque era assim, os estudantes, de uma forma geral, eram muito ligados nessas discussões, todo mundo olhando e vendo e comentando. Aí a professora de educação física chegou para mim, porque eu era a única Cláudia Rose na escola, não tinha nenhuma outra. Aí ela chegou para mim: você é a Cláudia Rose? Vai ter agora eleição para o Grêmio, monta uma chapa. E aí a gente eu montei uma chapa, e aí eram 3 chapas, assim. A minha chapa, se eu não me engano, nem lembro, mas eu acho que a minha chapa tirou em 2º lugar, se eu não me engano. Mas foi uma experiência incrível, assim, de uma militância, né, no partido. Eu sempre militei no Partido dos Trabalhadores, fiz parte de um grupo que fundou o PT na Maré, o primeiro núcleo do Partido dos Trabalhadores na Maré e tal. E a gente lutou tanto para conseguir, por exemplo, né, o que a gente conseguiu, eleger um representante desse partido para o governo federal. E aí, quando isso aconteceu, a sensação é de que, assim, nossa, a gente conseguiu. E aí entrou no olho do furacão. Aquela coisa, aquele marasmo, parecia que estava tudo assim, né? Aquela coisa, nossa, tá indo, né? Aí, nossa, agora a gente está... Né, os projetos, né, a gente lá criou o SEASM em 1997, e um momento muito de criação, né, de essa coisa da inventividade, da criação das nossas potencialidades ali, e durante os governos, né, do PT não houve muita oposição a tudo isso, não que fosse uma coisa maravilhosa, 100%, né, fácil trabalhar ali, mas foi um momento em que a gente conseguiu, né, a gente conquistou muita coisa e a gente foi, mas eu me senti, como professora de história, eu me sentia muito limitada, né, porque
eu ia falar assim, as elites, a classe dominante, os grupos dominantes, a ideologia. Eu não via sentido, muito mais sentido nessas questões, até que chegou 2016. Impeachment da Dilma, quer dizer, 2013, todo aquele movimento de 2013, eu não participei do movimento de 2013, eu questionava aquele movimento, não achava que aquilo não era o meu estilo de movimento, né? Um movimento que saía quebrando, mas era um movimento que saía quebrando uma parte dele, né? Saía quebrando, mas saía quebrando dentro de um anonimato, você não tinha assinaturas nesse movimento. Então, isso não me agradava, porque eu sou, como eu falei, década de 80, tudo tinha nome. Né? Então, os movimentos estavam ali representados por suas bandeiras, suas camisetas e tal. Aí a falta disso me fez criar uma resistência ao movimento de 2013. Mas aí a gente vem com tudo isso, num crescendo, e tem o impeachment, que na minha avaliação, é um golpe, né? Um golpe parlamentar, jurídico parlamentar e tal, mas e a partir dali a gente começa novamente todo aquele embate, e a sensação é que a gente saiu do olho do furacão. E a história está seguindo o seu curso, e quais são as forças que estão ali? E a gente tem força agora? Qual é o nosso poder de enfrentamento a tudo isso? Qual é o nosso... as nossas condições de se manter de pé diante desses ventos tão fortes e poderosos que elegem a extrema-direita, né? Não só no Brasil, isso não aconteceu só no Brasil, mas o Brasil acho que é um caso bem, digamos, exemplar para tudo isso, né? O exemplar no sentido bem negativo, porque realmente é tudo de absurdo que a gente possa imaginar. E aí, eu acho que tem também o oposto disso, porque aí a gente... os movimentos, principalmente os movimentos sociais, movimentos populares, eles também vão ganhando força, né? E também vão recuperando aquela vitalidade que eu acho que estava meio que adormecida durante esse período. Eu acho que houve muita participação do movimento popular, principalmente dos movimentos sociais, né? Nos governos do PT, de apoiar e não era tanta crítica, e não era tanto embate que é necessário, o diálogo é necessário, mas o embate é necessário o tempo todo. A gente tem que buscar e fazer a crítica. Eu acho que eu senti muita falta disso. E aí, isso voltou, né? E voltou forte. E isso, como eu falei, no mundo todo, e a gente vê esse movimento de quebrar os monumentos, quebrar, né, e dar um novo sentido, ou buscar ressignificar os patrimônios, porque o que, no geral, né, as pessoas elas entendem como patrimônio é o que está dado, é como uma exposição no museu. O visitante, ele só vai ver a exposição, ele pode gostar, não gostar, mas ele vai ver a exposição. Agora, todo o processo que culminou com aquela exposição, isso não está visível para o visitante. Então, da mesma forma, o monumento ali, a estátua do traficante de escravos lá na Inglaterra, em Bristol, na Inglaterra, que foi derrubada, o que ela representa, ela não é o patrimônio, não se coloca como patrimônio em si mesmo, por si mesmo. Isso é uma relação construída socialmente, coletivamente. É a gente que define o que é patrimônio. Né? O patrimônio não é aquela estátua bonitinha, ela é patrimônio, não. Houve toda uma construção histórica e um consenso de que aquilo é patrimônio. Hoje, né, o que a gente tem é uma crítica a esse consenso, uma quebra disso. Né? Aquele consenso não nos serve mais. Mas, por outro lado, eu pensando, né, eu me colocando junto com todas aquelas pessoas ali, com certeza eu ia derrubar a estátua no Rio e não ia ter nenhum questionamento. Mas isso é algo da fúria do furacão,
né? Agora, não pode ser uma pauta dos movimentos sociais. Os movimentos sociais não podem ter por pauta, na minha avaliação, a quebra, né? Quebra tudo. Eu acho que isso não é pauta, né? Porque isso, na verdade, o que a gente busca é ressignificar tudo isso. Se quebrar passa, né? Se essa ressignificação passa por quebrar, sim, também. Mas não é possível perceber apenas essa alternativa, né? Porque, se fosse assim, o Museu da Maré não existiria, por exemplo, porque o museu, enquanto consenso, né, nesse consenso que é um patrimônio, o museu, ele jamais poderia, dentro dessa visão, né, de que é um instrumento da elite, representa a elite, e então não nos representa. Então, se ele não nos representa, ele não serve, então o Museu da Maré não existiria. Na verdade, a gente se apropriou de um instrumento claramente de elite, claramente que simboliza subordinação de povos por outros povos, que representa pilhagem, roubo, destruição da cultura do outro, apropriação dessa cultura. É isso que o museu, na sua origem, representa, mas, é claro, ele representa mais, ele representa também a necessidade do ser humano de colecionar, de expor aquilo que coleciona, de comunicar. Ele também representa isso. Então, por ele não ser apenas uma coisa, apesar de ter sido, né, digamos, numa representação mais moderna, né, do período moderno, sim, criado dentro dessa perspectiva da dominação, ele não é só isso. Por isso, ele pode ser apreendido por outros grupos sociais e ressignificado. Né? Então, eu não digo que uma estátua de um traficante de escravos poderia passar por isso, por esse processo de ressignificação. Mesmo porque aquele momento é o momento mesmo da cartaz, de ir lá e todo mundo e vamos derrubar. Mas, para além disso, é preciso repensar esse patrimônio, né? E aí, o repensar esse patrimônio também significa ressignificar aquilo que a gente considera como patrimônio. Então, uma experiência que eu passei por ela, que me marcou muito, foi quando eu cheguei numa das Semanas Nacionais de Museu, agora eu não lembro o ano, a gente do Museu da Maré, um grupo, né, a gente foi lá para o Mariano Procópio, né, em Minas, Juiz de Fora. E aí, quando eu entrei, logo assim no salão, né, inicial, tinha um leque lindo, maravilhoso, e aquele leque, ele era cheio de assinaturas, e a assinatura de Dom Pedro, assinatura de Santos Dumont, tinha muitas assinaturas. A assinatura de Santos Dumont era uma assinatura que tinha o dirigível nela, né? Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa. Mas esse leque é de uma mulher da elite, uma mulher branca. Ela é da elite. Eu falei, sim, é da elite. Mas olha que maravilha uma mulher pegar um leque que simplesmente serviria para se abanar ou para ornamentar um espaço, e ela transformar isso num documento com assinaturas de pessoas importantes daquela época. Ah, mas eram todas de elite. Sim, mas imagina o contraponto, e aí eu acho que a gente pensou, a Karina, né, Karina Martins também, na época ela era lá do Mariano Procópio, a gente pensou em fazer um contraponto entre o leque e o pente quente lá no Museu da Maré, fazer um contraponto entre os dois. São objetos femininos que estão em museus e que contam uma história. Que história é essa? O que a gente tem para contar? O que a gente tem para trocar? A gente acabou nem escrevendo, na verdade, esse texto, infelizmente. Mas essa questão, assim, porque o patrimônio, ele precisa, sim, ser ressignificado o tempo todo, é claro. Em alguns momentos, ele vai ser destruído, porque ele também é destruído. A ressignificação passa por uma destruição. Mas eu vejo que é um momento também desse movimento criativo, ele precisa
ser pautado, né, pelo diálogo, por mais difícil que seja. Mesmo porque eu acho que quando a gente estica muito de um lado, o outro lado também tensiona. É importante isso? Faz parte do processo histórico. Esse tensionamento aí, nessa tensão o tempo todo, faz parte do processo histórico. Mas também faz parte do processo histórico o diálogo, né? A busca de outros caminhos. Claro que isso talvez não seja algo razoável para quem sofre na pele todo o preconceito, toda a discriminação, como a Fernanda falou, né? Aqueles que defendem a permanência do monumento de um representante da elite são os mesmos que defendem a remoção de uma favela, né? Então, assim, nesse momento é difícil o diálogo, porque realmente as pessoas querem defender os seus interesses. Mas eu acho que a gente tem que primar pelo diálogo. E eu acho que esse é o momento aqui mesmo da gente pensar junto isso, expor, né, e pressionar, porque, assim, eleição, por exemplo, votar em alguém de 2 em 2 anos, né, a gente vai de 2 em 2 anos aí às urnas, é uma tentativa de diálogo também. Porque se a gente parar para pensar, a gente coloca, eles tiram, vai ter outro impeachment, tira, bota, faz o que quiser, ou manda prender sem prova, faz o que... Sim, mas a gente está apostando no diálogo ainda, a gente está apostando numa via que, por mais que não tenha sido construído por todos ou pela maioria da população, mas é algo que também pode nos favorecer. Então, eu, apesar de ser a favor de um quebra-quebra, mas eu também vejo esse outro lado importante aí para a gente manter a história no fluxo, sabe? Tensionar e dialogar, quebrar, mas ressignificar também. É isso, aí vamos para o debate depois da Aline. Bacana, Cláudia, obrigado. Aline, está contigo agora. Ai, gente, que delícia ouvir Fernanda e Cláudia. Quero muito agradecer a elas duas, que me anteciparam. É um desafio falar depois dessas falas tão potentes, tão cheias de provocações, enfim. E agradecer também ao Vladimir pelo convite para estarmos aqui nesta noite chuvosa, véspera de feriado, conversando, batendo papo, né, sobre monumentos e insurreição popular. Deixa eu cronometrar meu tempo. Eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui, ao Átila, agradecer pelo elogio ao blog Expor Visões, é um trabalho que eu tenho com a professora Karina, que já tem mais de 1 ano, e a gente tem muito carinho por esse espaço, porque é um espaço onde a gente pode tratar, né, de temas no calor dos acontecimentos, né, porque é uma escrita mais rápida, mais imediata, num ritmo bem diverso, né, da escrita que a gente está mais acostumada, né, a escrita acadêmica, que exige mais tempo, exige mais, né, uma reflexão mais amadurecida, mais aprofundada, e eu achei engraçado que esse convite partiu justamente do Vladimir perguntando, né, se eu era a Aline do blog Expor Visões. Eu fiquei super feliz com esse convite, não poderia recusar, primeiro por essa associação, né, se eu era eu, e depois pela proposta, né, pelo convite, feito justamente porque o blog, ele, uma semana depois da derrubada lá do Edward Colston, abriu, né, o seu espaço para o debate sobre esse movimento, que não é um movimento de agora, né, a gente já tem conhecimento de experiências de derrubada de monumentos, de intervenção em monumentos mais antigas, mas a gente viu ali, nesse ato, né, que a Cláudia falou muito bem, né, uma catarse, uma reação, um esforço de rompimento do silêncio, né, uma forçação de barra mesmo para a abertura do diálogo. E o Expor Visões, ele foi um espaço para compartilhar reflexões sobre esses movimentos, né? A série se chama
Memórias em Disputa, Monumentos em Litígio, né? Nós convidamos várias pessoas, e também outras pessoas se convidaram para escrever, o que eu achei ótimo, enriqueceu muito o debate, né? A Fernanda foi uma das que foram convidadas, como ela colocou bem aqui, e o artigo dela suscitou muitas reflexões, muitas discussões, né, sobre essa pergunta, né, deixa quebrar ou leva para o museu. E eu também escrevi, não dentro da série, na série eu escrevi sobre uma experiência em Buenos Aires, que traduz muito dessa alternância de poder, né, que a Cláudia Rose colocou também, era o PT, a gente estava vivendo o êxtase das coisas acontecendo, das realizações, e aí depois a gente levou uma rasteira, né, que o movimento de 2013 que ela falou, foi um anúncio, mas eu acho que a gente não estava muito atento a isso, né, a gente, porque realmente é inacreditável até hoje como a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo, né, um movimento que na sua raiz, o movimento de 2013, foi um movimento que levantava a bandeira do não partido, né, dessa pseudoneutralidade, e que hoje a gente vê muito bem que partido é esse, né, e como é nefasta essa proposta, né, então era um movimento que perseguia as bandeiras dos movimentos sociais, dos partidos políticos, né, enfim. Mas como eu estou conversando, eu vou e volto, tá, gente? Eu não estou seguindo, eu estou um pouco seguindo o fluxo, mais ou menos, do que eu tinha preparado, e também dialogando com essas falas maravilhosas. E aí, na Argentina, aconteceu isso, né, quando o governo de esquerda tomou o poder lá, né, com os Kirchner, houve a contestação da estátua do Cristóvão Colombo, né. Cristóvão Colombo não era a representação que mais se identificava com aquele projeto de governo, com aquelas políticas de memória. Então, ele foi todo fragmentado, colocado num depósito, ou seja, ele não está à vista, ele foi silenciado, né, foi desaparecido, digamos assim, e no lugar entrou a Ruana Zurduy, que é uma índia que lutou, ela foi do atual estado da Bolívia, e isso também provocou muita reação contrária, né, aos nacionalistas, primeiro porque o Cristóvão Colombo remete a uma imigração italiana, né, então a gente vê esse esforço também de uma elite portenha se identificando mais com a Europa do que com a América Latina, né, e o artista também que doou era um artista italiano. E, em segundo lugar, porque a Zurduy não era de origem argentina, né, ela era boliviana, então houve essa contestação, mas ela representava o espírito de luta, né, contra a colonização, que era uma das pautas desse governo, né. E aí, esse foi o primeiro artigo da série, vieram outros, como da Fernanda, do professor Marcelo Abreu, do professor Márcio Magalhães, que faz um trabalho fantástico de educação na cidade, justamente problematizando, né, trazendo esse processo, né, porque, como a Cláudia falou muito bem, muitas vezes as estátuas, os espaços são muito essencializados, são naturalizados, e o esforço de preservação vem muito no sentido de manter como está, né, isso está aí, então é importante só pelo fato de estar aí, né, e a gente silencia em relação aos processos de construção dessas memórias, desses espaços, né. Então tem um trabalho muito bacana, que foi coordenado pelo professor Paulo Quenal, chamado Cidade Vaidosa, que traz uma série de reflexões sobre esses processos de construção, né, as memórias em disputa no espaço da cidade, como é o caso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da Praça 15, né, Praça 15 não, desculpa, da Praça Tiradentes e o Monumento Dom Pedro I, né, ou seja,
está sendo exaltado no espaço do Tiradentes, né, a memória do monarca, cuja avó foi a quem mandou enforcar o Tiradentes, né? Então, ali é uma tensão constante, muita gente não entende, né? Porque o Tiradentes veio antes, mas o nome da praça não era Tiradentes, era Rocio, né? Então, Tiradentes é um projeto republicano, então ali você já tem outra disputa de memória, projeto republicano, projeto monárquico, né? Enfim. E aí vieram outros artigos, o da Gabriela, que eu acho fantástico, que ela discute vandalismo, né? Como também uma perspectiva de educação, né, uma ação educativa que vai muito ao encontro do que a Fernanda falou, né, de como o quebra-quebra tem o seu potencial educativo, né. Enfim, a própria professora Karina também escreveu sobre um livro, né, que ela trabalha, que também tira do silêncio, né, essa reflexão sobre o patrimônio, né, um livro infantil, mas que tem uma reflexão super densa, super potente, que é descobrir quem tirou a orelha da estátua, né, e sendo que a estátua já não tinha orelha na sua confecção. Então, como isso mobiliza, né, uma cidade pequena em torno, e isso diz muito, né, sobre o que você olha na cidade, o que te chama atenção na cidade, né, e é partindo dessa percepção que eu acho muito importante esses processos de ressignificação dos lugares, né, de desconstrução dessa naturalidade, de conhecimento e reconhecimento dos processos de construção de memória e de identidade que tem lugar na cidade, né. E o artigo que eu escrevi, né, ele está fora da série, mas é um pouco um balanço das reflexões que foram sendo feitas ao longo das séries, né, que diz justamente sobre essa assimetria, né, em relação à proteção, quando a gente está falando do movimento popular e quando a gente está falando de uma ação do Estado, né, e aí eu parti do meu lugar, do museu, né, de historiadora, no Museu Histórico Nacional, para pensar, né, essa simetria, porque, como a Fernanda bem lembrou, né, uma das saídas para resolver a questão do monumento indesejado na cidade era joga no museu, né, põe no museu. Mas, assim, que ideia de museu se tem quando se faz essa proposta? Né? Eu acho potente quando você, por exemplo, o caso do Eduardo Coston foi foi o rompimento de um silêncio, né, que foi provocado pela falta de diálogo, né, foi uma atitude limite depois de várias reivindicações de retirada da estátua, lista de abaixo-assinado, né, e aí, diante desse autoritarismo, digamos assim, houve essa reação, né, catártica de derrubada e sumiço, porque ela foi para o fundo do rio, não sei nem se foi tirada já de lá, entendeu? E se vai ser tirada um dia, enfim. Então, isso é histórico, isso deve e precisa estar no museu de alguma forma, mas é importante pensar, né, que ideia de museu estava em jogo quando se deu, né, a solução da estátua. Aí eu falo do Borba Gato, né, que foi a primeira estátua que apareceu com colete salva-vidas cheio de boias no Rio Tietê, como um alerta, né, para repercussão, para o impacto que poderia ter aqui a derrubada lá do traficante de escravizados. Então, e eu tenho como uma hipótese, né, de que a ideia de museu está muito centrada, né, nesse lugar, né, onde as pessoas não vão, porque se ela for para o museu, ela vai estar no museu para ser vista também, né, então achar que
ir para o museu vai estar resolvendo, e a meu ver é uma solução bastante conciliadora, né, porque você tira o problema da vista das pessoas, né, e coloca dentro de um espaço, né, mas é um espaço que também está à vista, está aberto para as pessoas, né, eu acho que essa visão de museu também está muito associada, né, a lugar de coisas que não se quer mais, coisas obsoletas, né, quando, na verdade, o que está no museu é o que a gente quer, o que a gente deseja lembrar e relembrar. E nesse artigo eu problematizo, né, que no Museu Histórico Nacional, aliás, eu estou até com um pouco de receio da minha fala, que está muito repetitiva, porque na quarta-feira, na terça-feira, eu falei exatamente sobre isso na Semana Fluminense do Patrimônio, né. Conversei, assim, sobre essas ideias que estavam nesse artigo, né, que eu escrevi, não querendo fazer propaganda das Exposições, tá, mas só dizendo que quem quiser ler, tá lá, junto com todos esses artigos maravilhosos da série Memórias em Disputa e Monumentos em Litígio. E aí, o que a gente tem no museu? No Museu Histórico, a gente não tem nenhum fragmento de monumento ou nenhuma estátua que foi removida do espaço público por uma demanda popular, né? A gente tem projeto de monumento que não se concretizou, e a gente tem vestígios de construções que foram monumentalizadas, né? Muitas vezes até depois da sua própria existência, e que deixaram de existir justamente por uma ação do Estado, né? E quando a ação parte do Estado, a gente percebe a simetria das reações, né? Muitas vezes não há essa cólera, né, de dizer, nossa, está vandalizando, né? Geralmente há uma certa condescendência por ser uma ação do Estado, né, e muitas vezes as posições contrárias, né, como a gente viu no Museu das Remoções, por exemplo, é abafada, né, e por isso é importante ter um Museu das Remoções, ter a coleção do Museu das Remoções no Museu Histórico Nacional, que é justamente para romper o silêncio, né, para deixar marcado, para lembrar, né, que memória não se remove, né, e que essas ações, elas devem ser lembradas, né, e devem servir de exemplo para que não volte a acontecer, para que essas pessoas, né, tenham a sua voz ouvida e tenham a sua participação legitimada na definição do que é memória e do que não é memória, do que é patrimônio, do que não é patrimônio, que memória a gente quer construir, né? Então, eu acho que o museu, ele guarda muito, né, dos vestígios de destruição do Estado, né, e recentemente tem se preocupado em preservar vestígios, né, de uma ação do Estado, mas que dizem muito respeito às lutas e às resistências, né, contra essa ação do Estado. Então, eu faço um contraponto, né, entre os vestígios do Morro do Castelo, por exemplo. O Morro do Castelo também foi um lugar de moradia popular, né, houve toda uma movimentação para que não fosse desmontado, porque, além dos residentes, era também um lugar de referência, né, para a cidade do Rio de Janeiro, foi o núcleo inicial do desenvolvimento da cidade, mas a atitude autoritária do Estado foi lá e demoliu. Mas aí, o que foi para o museu dessa demolição? Não foi um telhado de uma casa, madeira de uma residência, o paralelepípedo de uma rua, né? Foram os vestígios das construções oficiais, né? Que representavam a igreja e a defesa, né, da cidade, que são os fragmentos do forte, né, que deu o nome ao morro. E também tem no museu fragmentos do Convento da Ajuda, né, também nesse sentido de preservar uma instituição religiosa, né, preservar
entre aspas, né, porque em todos esses casos está em jogo a especulação imobiliária, está em jogo os interesses, né, que não são os interesses da população, né, envolvida, são interesses ligados à geração de lucros, à capital, à gentrificação dos espaços da cidade, né, ou seja, a interdição da possibilidade de algumas pessoas estarem ocupando determinados lugares, né, e essa coleção de fragmentos, ela hoje pode dialogar com a coleção do Museu das Remoções, que não tem fragmentos de instituições oficiais, mas são as pessoas, né, fragmentos das casas das pessoas que foram colecionados pelo Museu das Remoções e doados ao museu, não só no sentido de manter viva a memória dessa resistência, né, de criar um outro espaço de territorialidade, um outro espaço de construção, né, para pensar o direito à habitação, e mostrando o quanto é recorrente ainda essas ações autoritárias do Estado na remoção e na destruição de espaços na cidade, né. Então, essa reflexão, mais ou menos, que está nesse artigo, é o que eu trago para a gente pensar esses espaços contestados da cidade, né, porque derrubar é um fato histórico, sim, mas, e com certeza vai ter a sua construção de memória também, a sua ressignificação, mas a intervenção, né, constante, ela também contribui para a contestação do lugar que aquele monumento está ocupando, né, então você encher de caveiras, você fazer uma fogueira em torno do monumento, como foi feito com o monumento do Dom Pedro I, na Praça Tiradentes, você vestir a Isabel, a católica, né, com uma roupa boliviana, então tudo isso serve também como possibilidade de diálogo, de criação, né, de ressignificação e de fazer valer as vontades de memória nos centros urbanos, né, e além de tudo isso, a gente ainda assiste, né, e participa, muitas vezes, da própria construção de novas estátuas, né, a gente tem a Clarice Lispector, que há poucos anos foi construída, foi instalada no Leme, a gente tem a estátua do Tebas que está para ser inaugurada em São Paulo, né, a gente tem a própria estátua do João Cândido, que saiu de um espaço do museu para ocupar a Praça 15, né, disputando espaço ali com o Dom João VI, então eu acho todo esse movimento muito rico para refletirmos e para construirmos coletivamente os projetos de patrimônio, de memória, e lançando as bases para as políticas públicas, como a Fernanda marcou muito bem, que devem ser consolidadas, né? Elas devem ser construídas coletivamente, devem ser consolidadas como um projeto social. É isso. Obrigada, gente. Bacana, Aline. Mais uma intervenção fantástica. As três foram fantásticas. Eu queria já abrir a roda de conversa. Alguém gostaria de entrar nessa ciranda, apresentar alguma dúvida, alguma questão, alguma ponderação? Obviamente, pode ser também entre vocês, se alguém quiser fazer um comentário à fala da outra. Enquanto os colegas, os presentes vão pensando, eu queria, sabe, uma coisa que eu sempre fico pensando nessa discussão do patrimônio, derrubada, ida para museus, etc. Primeiro, né, como são três historiadoras, a gente não pode esquecer daquela colocação do Walter Benjamin, né, do Monumento da Cultura como monumento de barbárie, né? E que todo o processo de patrimonialização
é um processo de exclusão, né? A seleção patrimonial é sempre um processo de exclusão. Por outro lado, uma coisa que eu tenho pensado também, que eu gosto de perseguir, é um conceito, que é o conceito do comum, né? Que a gente tem, por exemplo, na compreensão de um filósofo político italiano como o Antonio Negri, a compreensão de que o comum é um fator de produção, né? Hoje em dia, a gente produz a partir do comum, comum linguístico, comum afetivo, comum comunicacional, etc. Mas quando a gente pega um Dardot e um Laval, eles vão chamar a atenção de que o comum não é exatamente ou tão somente um fator de produção, mas ele é fundamentalmente um compromisso político. Comum não é estar junto, não é estar um ao lado do outro. Comum é um comprometimento, né? E sempre me dá a sensação de que nós não conseguimos desenvolver plenamente essa ideia, ou de forma ampla, essa ideia de que por trás de um patrimônio, que é algo que tem valor, foi eleito como tendo valor, a ideia de comprometimento, né? Então, o patrimônio é dado, né, nos é entregue, é dito que aquilo merece ser preservado, normalmente o Estado, geralmente o Estado, mas a gente perde um pouco a dimensão de que em torno desse algo que tem valor, é preciso que haja comprometimento. E a sensação, obviamente, que quando esse comprometimento se perde, é que você se permite derrubar, questionar, né? Aquele comprometimento se perdeu. Mas dá a sensação de que o comprometimento, o compromisso, nunca foi de fato construído, não ao menos de baixo para cima, né? Sempre nos foi dado, sempre nos foi imposto. Olha, isso é patrimônio, isso merece ser tombado, isso vai ser colocado em praça pública, porque a gente precisa fazer referência e reverência a essa fulana, a esse Beltrano. Ok. E a gente passa batido de algo que deveria ser um compromisso nosso. Há essa sensação para vocês? Vocês têm a sensação de que falta comprometimento em torno do patrimônio? Seria por aí a compreensão a ser utilizada para se pensar patrimônio, comprometimento, compromisso com aquilo que tem valor? Coloco para vocês três, coloco para ninguém em particular. Já estou vendo a cara da Fernanda, adorando a provocação. Né? A gente responde pela ordem também, a Fernanda primeiro, depois a Cláudia, depois eu. O que vocês quiserem. Pode começar você, Aline. Pois é, que eu acabei de falar, aí para não ficar enjoando as pessoas. Mas, assim, você falou num ponto muito interessante, o Vladimir, porque o comprometimento é uma via de mão dupla, né? É um compromisso que você estabelece mesmo. E na nossa história de política para o patrimônio, políticas de memória, não houve esse comprometimento. Houve, na verdade, uma definição unilateral do que tem valor, né? Você até falou o que tem valor, comprometimento com o que tem valor, mas quem deu valor? Ele tem valor para quem? Né? O que acontece, o que a gente viu acontecer, e não só na nossa experiência no Brasil, é estabelecerem um valor, né, e depois nos educarem a reconhecer esse valor. Né? E quando eu questionei na reunião passada, nosso encontro passado, a questão da educação patrimonial do Átila, né, que ele subverte essa visão mais tradicional, que se consolidou, né, de ensinar se o povo não conhece o patrimônio, ele não ama, e aí ele não pode preservar, né? Então, a educação patrimonial seria uma saída para a preservação, porque as pessoas iriam se identificar com esse valor, né? Mas o que a gente viu é que não
a educação patrimonial, ela acabou tendo um efeito contrário, né? Justamente por você conhecer o patrimônio, conhecer o que ele representa, os valores atribuídos a ele, é que você vai lá e quebra, né? Porque não tem a ver com o que você não se reconhece nesse patrimônio, você não se identifica com esse patrimônio. E pior, muitas vezes esse patrimônio está denunciando a situação desfavorável que se vive no presente. Né? Então, é o que a gente chama dos passados presentes, é um passado que está num tempo recuado, mas que os seus efeitos, né, a sua ressonância, impacta diretamente no tipo de vida que eu levo. Né? Então, não tem como ter compromisso, ou estabelecer compromisso, se esse compromisso não é firmado, né, por todo mundo. Né? Ou pode ser uma política de consenso, pode ser uma política de negociação, pode ser, mas ele tem que ser construído coletivamente. Esse valor ele tem que ser construído coletivamente. E o que houve na nossa experiência com patrimônio, que eu acho que o trabalho do Átila é bastante importante no sentido de romper com essa forma, é a falta de escuta. Né? A falta de escuta marcou a construção do nosso patrimônio enquanto uma política pública. Então, você define, você valora e depois você democratiza mais no sentido do conhecimento e da esperança de um compartilhamento de atribuição de valor do que a produção conjunta. Então, a autoridade compartilhada, as curadorias compartilhadas no museu são um caminho, eu acredito, para o estabelecimento desse compromisso, porque, como você bem falou, Vladimir, se o compromisso não foi estabelecido, ele não tem como ser cumprido, né? E abre realmente essas brechas para esses movimentos de destruição, de contestação, e que devem ser vistos como uma fala, né? O que eles estão querendo dizer. E, mais ainda, o que nós vamos fazer com isso e a partir disso. Bacana, Aline. Fernanda, você quer falar alguma coisa? Cláudia? Eu vou falar muito rapidinho da Teixeira com essas provocações aí. Pode ir, Cláudia, pode ir, eu falo por último. Não, é porque, assim, eu ia falar exatamente dentro dessa mesma análise da Aline, né, quando ela fala da questão do comprometimento, que tem que existir esse compromisso, e o compromisso né, um processo de mão dupla, mas que, na verdade, algumas pessoas estabeleceram esse compromisso e nos educam para aceitar esse compromisso. E aí eu lembrei, quando você estava falando, eu lembrei imediatamente do hino nacional, né? Ou do hino da bandeira, hoje é dia da bandeira, mas assim, por que eu pensei no hino nacional? Porque eu lembro, né, quando eu era criança e adolescente, como a gente sabia o hino, porque isso foi ensinado para a gente cantava o hino, quase que, eu acho que todo dia, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ainda lá na minha escola primária, né, era todo dia. Depois, quando eu fui para outra escola, lá no 6º ano, antiga 5ª série, aí já era assim uma vez por semana, mas tinha aquela coisa, todo aquele simbolismo em torno do hino e todo aquele respeito, e a gente estudava a letra, e a gente sabia a letra de cor, era uma coisa assim incrível, né? Porque uma letra muito difícil para criança, mas a gente sabia aquilo, né? Sabia e tal. E hoje a gente vê toda uma geração, né, mais nova que não sabe o hino, que mal canta o hino na hora, até na hora do jogo vai lá e canta o hino, se não tem nenhum tipo de ligação, ou se sente, né, representado por esse símbolo, né, do nosso patrimônio, digamos, no patrimônio nacional, o hino, né? E lá no museu a gente tem um grupo de teatro que é chamado Entre Lugares, né? Um grupo de teatro assim, que é super parceiro do museu, e toda a parte, né, que é de ensaio, o espaço deles é lá no museu,
E aí, ano passado, foi o último espetáculo que eles montaram, né? Já estava tudo certo para montagem esse ano, mas veio a pandemia. Mas ano passado foi interessante que o nome do espetáculo é Ela Não Se Lembra Mais, 33 Planos contra o Esquecimento. Era o nome da peça. E era um espetáculo, porque o pessoal dançava e cantava, representava, e tinha justamente um momento lá do espetáculo que uma menina muito jovem começava a falar o hino nacional. E aí, a cada verso, ela questionava o que aquilo tinha a ver com ela. E aí ela começava a questionar, mas isso é para quem? É para mim? E ela falava qual era a realidade dela e como aquele verso do hino estava tão distante dessa realidade. Então, assim, é justamente, né, esses acordos, né, esse compromisso que o comprometimento com isso não acontece porque não é algo que é pactuado por todos ou por uma grande maioria e repactuado, né, ao longo da história. Então, se a gente vê justamente isso, algo que existe, que é considerado como parte do patrimônio nacional, e que por isso é preservado, e que por isso precisa ser apreendido por todo mundo, mas a gente vê que aquilo é algo que até vai contra a minha existência. É algo que tem a ver com a minha dominação, com a dominação do meu grupo social, com a dominação do meu corpo. E aí as pessoas, aquilo entra num desacordo, né? E aí esse compromisso ele é rompido, não existe. Ou não existe simplesmente porque eu não quero, não tem nada a ver. Como é que você vai botar um adolescente numa fila para cantar o hino, gente, hoje em dia? É inconcebível isso, né? E aí, assim, não existe porque é algo que não diz mais respeito ao que eu estou vivendo, não existe porque isso não tem a ver comigo, pelo contrário. Né? Isso tem a ver com tudo que vai contra a minha existência. Então, é exatamente essa falta desse compromisso, mas ele se dá na origem, né? E aí é mais fácil dizer, essa geração não quer saber de nada. Na verdade, aquilo ali é uma reação, né, à não participação. Então, esse consenso ele precisa ser construído, reconstruído, significado, ressignificado o tempo todo e com a participação de muita gente. Eu estava pensando assim, um patrimônio da Maré, e que não é só da Maré, por exemplo, o Hospital Geral de Bom Sucesso, Federal de Bom Sucesso, pegou fogo, ficou fechado, agora está reabrindo. Assim, qual a importância que a gente dá? É um patrimônio que faz parte da vida de todo mundo que mora na Maré, de todo mundo que mora, né, no Rio de Janeiro, que conhece ou porque já fez algum tratamento, mas quem mora na Maré já passou pelo Hospital Federal de Bom Sucesso alguma vez. A gente conhece o hospital da época que ele se chamava IAPETEC. E a PETEC, depois o Hospital Geral, hoje o Hospital Federal. E, assim, todo mundo que mora no Maré vai ter uma história para contar ali daquele hospital. Né? Minha sobrinha, que tem 30 anos, nasceu lá. Meu pai fez uma cirurgia super importante para ele lá. Minha mãe fez tratamento. E a gente ia, assim, os cheiros daquele lugar, né? Os sons, tudo isso trazem, né? A memória assim, muito potente ali da nossa vivência. Então, isso faz parte de um patrimônio, mas que está sendo totalmente sucateado porque é algo que serve a um determinado grupo social, a uma população, e aí aquilo ali, né, acaba não tendo esse compromisso também do Estado e das elites com aquele patrimônio. E aí se pede que essa população tenha compromisso com o patrimônio lá da estátua de Dom Pedro I. Não vai ter. Não vai ter. Perfeito, Cláudia. Fernanda, quer entrar na roda? Não, eu vou falar rapidinho, porque, né, você faz umas provocações, assim, eu acho ótimo. Como eu falei, eu sempre aprendo muito. E eu não estou familiarizada com o conceito que você falou, do Negri, né? Mas ele, principalmente depois da provocação colocada pelo Átila, me lembra muito o outro italiano, né? O meu xodó, o Gramsci, que tem os conceitos de senso comum, de bom senso,
né, e da construção de uma cultura nacional popular. E aí eu lembro que, assim, no finalzinho da frase da fala da Cláudia, né, ela falou do leque, a história do leque, né, e no texto que eu mencionei, né, lá do blog da Aline e da Karina, eu começo falando do Lunacharsky, que foi um russo que foi o comissário do povo para arte e cultura, né, logo depois da Revolução Russa. E naquele contexto, né, além das derrubadas de monumentos, né, tinha todo um debate das alas mais progressistas do partido e da sociedade sobre que arte, que cultura vai ser a arte e a cultura do novo Estado, do Estado socialista. E tinha uma oposição entre aqueles que defendiam a arte engajada, então para renegar tudo, mesmo que veio do passado, a arte burguesa, isso não serve, e aqueles que defendiam uma cultura universal, entre eles o Trotsky, o que depois o próprio Gramsci vai defender também, né? Que olha, tudo que foi produzido pela humanidade tem a sua importância. Então, o leque é importante sim, ele é importante inclusive esteticamente, ele é importante por uma série de motivos, né? E o Lunacharsky falava isso, olha, a gente tem que preservar, não no sentido dado pelas classes dominantes, né? O sentido é a gente que vai dar, mas a gente não pode pegar uma excelente obra de arte que tem um valor estético imenso e quebrar e renegar porque ela foi produzida num contexto de exploração, né? E aí, enfim, muito rapidamente falando do Gramsci, de tudo que eu mencionei, né, o papel que esse senso comum tem, que é do que está dado, do que está estabelecido, como o Átila falou, né, do que é outorgado, e aí como não estou familiarizado com o conceito que você falou, eu não sei dizer se é exatamente isso, né, é o que está dentro desse contexto da sociedade de classes que a gente vive, né? Que é demarcada por uma elite, pelas relações antagônicas, e são mesmo antagônicas porque você tem uma classe dominante que quer explorar e porque quer explorar precisa da desigualdade, né? E o Gramsci sempre falou que isso se combatia, inclusive, com a construção, né, de uma cultura nacional popular. E o que ele queria dizer com isso? Com essa valorização das manifestações culturais que são produzidas no seio do povo e que não são consideradas como arte, não são consideradas como cultura, né? E aí, nesse sentido, acho que a Aline e a Cláudia já falaram, né? Se o comum, ele é esse comum outorgado, ele é o comum que é feito comum por imposição, ele não nos vale como comum, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa ser apropriado para ser... porque ele é parte da história, ele é parte da memória, ele é parte da cultura. Enfim, tudo isso tem serventias outras que não aquelas da imposição, né? Então, acho que buscar o comum é importante, né? Mas que seja nesse contexto da produção de uma cultura nacional popular. Bacana, Fernanda. Newton, você levantou a mão, você gostaria de fazer uma intervenção? Não, desculpa, foi sem querer, eu sou só ouvinte não, aqui. Tranquilo. Porque... Eu falei, eu queria ouvir já vem pergunta aí do Newton, pensei. Foi sem querer. Não, tranquilo. Porque essa questão do comum é muito interessante, né? Porque, obviamente, tanto o Antônio Negri quanto o Dardot e o Laval, eles fazem menção à antiga prática, antes pré-capitalista, né, de acesso às terras comuns na Europa, que com o cercamento dos campos, as pessoas passaram a não ter mais acesso a essas terras compartilhadas. Só que quando eles resgatam esse conceito do comum hoje em dia, eles levam em consideração que o modo de produção capitalista, na segunda metade do século XX, muda. O Negri vai defender que o modo de produção capitalista passou a ser cognitivo,
não mais fabril. O centro não é mais a fábrica, o centro são os nossos afetos, as nossas relações, as nossas capacidades linguísticas, comunicacionais. Seria isso que traria valor ao capital, não mais aquilo que é produzido na fábrica, não é mais o controle do tempo do trabalhador na linha de produção, nos tempos modernos, etc. E ele, então, vai colocar que esse comum é hoje o modo por excelência de produção. A gente produz no comum, a partir do comum. O comum linguístico, o comum comunicacional, o comum afetivo, etc. Então, essa é a linha mais ou menos do Negri. Dardot e Laval reconhecem, entendem essa posição do Negri, mas eles vão chamar a atenção que, para eles, a verdadeira essência do conceito do comum no mundo contemporâneo seria o comprometimento. Não basta estarmos juntos, não basta um estar ao lado do outro. Isso não é o comum. Não há vida em comum simplesmente porque as pessoas estão colocadas e postas juntas. Há vida em comum porque há um comprometimento claro dessas pessoas com aquilo que está posto lá. Então, por isso que eu concordo também com Átila, que seria um completo contrassenso, porque nessa compreensão do Dardot e Laval, o comum não é dado, o comum é construído. O comum é encontrado por aqueles participantes que assumiram aquele compromisso de construir aquela vida conjunta, né? Então, o comum surge desse comprometimento, na compreensão do Dardot e do Laval, né? Então, realmente, não é isso que é normalmente dado nas nossas políticas de patrimônio, né? Nós temos, em geral, um Estado que estabelece o que é e o que não é patrimônio, mesmo que as dinâmicas de memória, as dinâmicas da vida, que, de fato, vão dizer para a gente, cara, isso tem valor, isso não tem, mas, ao fim e ao cabo, quem tem o papel fundamental, primordial, de decretar, e a própria palavra já indica, quem decreta que aquilo é algo que tem valor a ser preservado, hoje em dia é o Estado, né? A gente está o tempo todo lutando para reivindicar para a gente essa possibilidade, como aquele texto maravilhoso daqueles jovens agentes do patrimônio do Museu Vivo de São Bento, onde eles percebem que patrimônio é o caminho das formigas, né? Ou seja, patrimônio não é o casarão, não é a casa do barão ou da baronesa. Patrimônio é o caminho das formigas. Isso é de uma beleza absurda, né? E é de uma sacação absurda. Você conseguir ter jovens de 15, 16, 17 anos percebendo que patrimônio é estar junto, patrimônio é o constrangimento, patrimônio é o caminho das formigas, patrimônio é o botão que a Jaqueline encontrou. Cara, isso é, de fato, a grande virada, a grande possibilidade de virada das dinâmicas de patrimonialização, né? De que não passa somente pelo que o Estado determina o que é e o que não é patrimônio, né? Mas é aquilo que a gente constrói em comum, é aquilo que a gente percebe em comum, percebe no cotidiano, etc, etc. Né? Então é só para só para reforçar mesmo essa fala do Átila e a colocação de vocês, né? Falta, ao fim e ao cabo, desenvolvermos mais e lutarmos mais, na minha opinião, por essa possibilidade de construirmos, de fato, uma vida comum, que tenha sentido, que dê sentido às coisas, que mostre o sentido das coisas, e que a partir dessa vida comum, consensuada, pactuada, a gente consiga reivindicar essas outras narrativas, esses outros decretos patrimoniais, etc. Era só para, enfim, pensar em voz alta com vocês. Vladimir, todas, né? Todas. Isso é incrível, porque a gente está falando de um movimento agora, nesse momento, né? De insurreição, iconoclasta, de quebra de imagens e tal, mas o que a Aline falou, isso não é recente, isso já acontece ao longo da história, sempre aconteceu. Se a gente for pensar, né, aqui a quebra, né, dos bustos de Getúlio Vargas, né, o ataque aos quadros de Dom Pedro, que vários quadros rasgados, ou
também as estátuas de Lenin. Então, assim, essa coisa assim, da derrubada, ela sempre aconteceu. Mas a gente também estar atento a esse exemplo que eu dei. Como botar um jovem numa fila para cantar o hino? Isso não cantar o hino é mais fácil. Dizer, não sabe dar valor aos símbolos da nação. É mais fácil do que perceber também que aquela atitude, mesmo que não seja algo tão conscientemente, tão organizado politicamente, né, numa consciência política, é, sim, uma resposta a essa ideia do que isso não é comum, isso não me favorece. E aí, assim, a gente está atento como isso acontece no dia a dia e de formas, assim, às vezes, muito sutis, que não é a derrubada inflamada de uma estátua, mas, por exemplo, é quando uma população espontaneamente não aceita alguma coisa e, ao invés de se rebelar, simplesmente convive com aquilo de uma outra forma, como, por exemplo, dar um outro nome, né? Isso lá na Maré, por exemplo, o poder público foi lá, fez uma praça linda. Na década de 1980, teve o Projeto Rio, aterramento de parte da Baía de Guanabara, e aí depois, naquela parte aterrada, né, foram sendo construídos lá vários equipamentos culturais, de lazer, casas, conjuntos habitacionais e tal. E aí se construiu uma praça, até uma praça muito importante, porque onde fica a região administrativa, que é a Praça Luiz Gonzaga. E quem escolheu o nome de Luiz Gonzaga foram as pessoas representantes do poder público, não sei se o prefeito teve alguma influência sobre ele, eu não sei, mas se deduziu o seguinte, como tem muito nordestino, e de fato na Maré tem muito nordestino, vamos dar o nome de Luiz Gonzaga à praça, uma homenagem ao povo nordestino. Olha, se chegar lá na Maré e perguntar onde fica a Praça Luiz Gonzaga, ninguém vai dizer, fica ali. Ninguém. Porque ninguém chama a Praça Luiz Gonzaga de Praça Luiz Gonzaga. Porque as pessoas simplesmente renomearam a praça com muita naturalidade. Chegaram lá, essa é a Praça do 18. E aí as pessoas, o que é Praça do 18? É porque, olha como são as coisas. A praça ela foi construída exatamente onde ficava um chiqueiro enorme. O chiqueiro ele foi construído sobre palafitas, em cima da maré, da água. E aquilo ali era uma coisa, assim, existiu uma relação também, tem história do porco que nasceu com cara de gente naquele chiqueiro. Aí dizem que o rapaz que tomava conta dos porcos era o pai do porco. E aí tem muita coisa que envolve uma relação econômica também. As pessoas que vendiam comida para o porco, as pessoas que comiam daquele porco. Então, tem toda uma relação, e como o chiqueiro era muito grande, e no jogo do bicho, que é uma característica muito marcante da Maré, o número do porco é 18. E simplesmente as pessoas, Praça do 18. O que está por trás disso é uma memória do lugar, que quem não conhece não vai entender, por que os nordestinos negaram o nome Praça Luiz Gonzaga? A praça, né? Luiz Gonzaga, rei do Baião. Não, essas pessoas é Praça do 18, e pronto, e é isso. Em qualquer localização vai estar lá a Praça do 18. Então, assim, é essa forma também que não é algo tão que chama tanta atenção, mas é uma forma também de romper com esse patrimônio pré-estabelecido, né? As pessoas não aceitam, e aí no dia a dia elas fazem do jeito delas. Eu não sei qual foi o primeiro a chamar a praça de Praça do 18, eu só sei que todo mundo só conhece essa praça como Praça do 18. Essa história que a Cláudia Rose contou me lembrou, né, que no dia que o Borba Gato amanheceu com o colete salva-vidas, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha cearense, Carol Viana, perguntando: Carol, já botaram colete salva-vida no Gustavo Barroso aí também? Porque tem uma estátua dele numa praça, onde estão os restos mortais dele e tal. E nesse curso, né, ele como integralista e tal, certamente estava sendo contestado também. Mas antes desse movimento, né, já havia uma rejeição, porque o nome da praça é Praça Gustavo Barroso.
Só que ninguém conhece como Praça Gustavo Barroso, é Praça do Liceu, porque é nessa praça que ficava o liceu, onde ele estudou, né? E por isso que botaram lá, ele tinha feito um livro de memórias e tal. Se você for perguntar, sabe onde é que fica a Praça Gustavo Barroso? Não é aqui, não. E você está na praça. Não é aqui, não, aqui é a estátua. Ah, não, isso aqui é a Praça do Liceu. Então, como, né, as pessoas se comprometem com a memória, que elas têm mais familiaridade mesmo, né, que diz mais respeito ali ao dia a dia. Então, foi uma tentativa de sobreposição de memória que não deu certo. Bacana. A Átila levantou a mão. Oi, Vladimir, posso falar, meu caro? Claro, claro, por favor. Bem, boa noite a todos vocês. Na verdade, eu não sei se eu tenho questões, mas a fala dessas três mulheres aí maravilhosas dá para falar um monte de coisa, né? Dá para a gente pensar um monte de coisa. Mas eu queria justamente trazer aqui para vocês, aproveitando que nós estamos três mulheres falando sobre essa temática, eu queria fazer uma reflexão, na verdade, trazer um pouco da experiência aqui disso aqui na minha cidade, de João Pessoa, né? Para a gente pensando nisso, nessa questão justamente da configuração do espaço público. Eu vou citar, assim, por exemplo, dois casos que envolvem, vamos dizer, de uma certa forma, a questão da mulher no espaço público. Nós temos aqui em João Pessoa um busto, que é chamado um local, que é conhecido como o local do busto, né? Onde é um ponto de encontro. Onde é que a gente vai se encontrar? Vamos nos encontrar lá no busto. Embora João Pessoa seja uma cidade muito cheia de busto. Mas esse busto que eu falo é o busto de Tamandaré, que fica justamente na praia, né, nas praias mais movimentadas aqui de João Pessoa, que fica justamente na divisa entre a praia de Tambaú e a praia de Cabo Branco. E uns anos para cá, por conta de obras aqui da cidade de João Pessoa, foi feita uma reformulação desse espaço, em que o busto ficou um pouco escanteado, né, nesse espaço, e a prefeitura colocou aqueles letreiros, né, que tem muitas cidades agora. Eu amo Jampa, né? O coração Jampa, que virou o novo ponto de encontro da cidade, vamos assim dizer, né? Embora as pessoas ainda falam do busto, mas antes que tirava foto com o busto, agora tira foto no Eu Amo Jampa, né? Então, o busto ficou lá, mas escanteado meio de lado. Mas eu estou trazendo isso só para vocês entenderem que também esse espaço sempre foi um espaço de movimento, vamos assim dizer, de lutas, de insurreições e tudo mais. E uns anos atrás, houve uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, houve uma grande um movimento aqui na cidade por conta, né, contra a violência contra a violência contra a mulher e tudo mais. Então houve todo um movimento aqui na cidade de grupo feminista das mulheres e tudo mais, e que fizeram várias intervenções na cidade. E um deles foi justamente no Eu Amo Jampa. O que foi feito, né? Eles foram escritas várias palavras de ordem no Eu Amo Jampa, né? Todas elas em vermelho, então não a violência contra a mulher e tudo mais. E, é claro, a mídia caiu em cima, né? Estão depredando o espaço público, os nossos monumentos e tudo mais, né? Então, foi justamente isso. No mesmo dia, no dia seguinte, a mídia caiu em cima, né? E não só a mídia, a própria prefeitura também. Ou seja, em vez de pautar, né, de uma forma digna, justa, essa pauta que é tão importante, né, a luta contra a violência contra as mulheres, fez o contrário, tanto a mídia quanto a própria prefeitura, que soltou nota e falando que da pichação do espaço público, em vez de tratar realmente do caso, né, da luta social em si. E só para vocês verem, o que as mulheres fizeram, na verdade, era pichar com batom vermelho ou com tinta guache. Foi essa a depredação do espaço público, né? Tanto que no outro dia, o Eu Amo Jampa já estava todo limpinho e tudo mais, né? E hoje em dia, esse Eu Amo Jampa está totalmente decadente justamente por conta de falta de cuidado do poder público. E a mídia não cai em cima, ninguém se insurge contra isso, né, por conta do poder público. E eu também trago isso porque justamente venho pensando como que as mulheres e outros grupos sociais também estão representados na configuração do espaço público. Aqui em João Pessoa, como eu falei, que é um local que adora bustos, estátuas e tudo mais,
eu não conheço uma estátua de figura feminina, de mulher, melhor dizendo, né? Tem várias bustos e estátuas de políticos, é claro, e também de algumas personalidades, como Jacques do Pandeiro, Manuel Caixa d'Água, que era um poeta popular e tudo. Mas para não dizer que não tem nenhuma estátua feminina, a única que tem é de Iemanjá, que fica justamente no local estratégico, como vocês, não sei se vocês sabem, mas a maioria de vocês devem saber, que João Pessoa fica no extremo oriental do Brasil, né? Ou seja, é a nossa, em linha reta, é onde estamos mais próximo da África, e é justamente nesse ponto oriental que fica essa estátua de Iemanjá. E essa estátua de Iemanjá, constantemente, ela é decapitada. Ela, inclusive, está decapitada hoje. Ou seja, já está há alguns anos decapitada e ela não foi refeita, nem do poder público, e eu acho que os grupos sociais também já se cansaram de uma certa forma. Mas também, para pensar nisso, assim, a única figura feminina é Iemanjá, e que não é uma mulher, vamos assim dizer, que é realmente uma mulher existente, uma figura histórica, vamos assim dizer. E também para trazer isso, assim, dessa decapitação de Iemanjá, para lembrar que muita gente também gosta, quando a gente fala de insurreições sobre os monumentos públicos, depredação, de meio que equiparar, por exemplo, ações como essa, como a decapitação de Iemanjá, como a derrubada do Colston, ou então a pichação lá dos monumentos bandeirantes em São Paulo e tudo mais, a pichação aí de Zumbi, né, que é amanhã de Zumbi, eu já vi que o pessoal tem que ficar fazendo vigília de hoje para amanhã, para não fazerem nada nos monumentos ao Zumbi dos Palmares, aí no Rio de Janeiro. Vocês me digam se isso é verdade. Mas, assim, as pessoas querem equiparar isso, mas que são totalmente diferentes. Porque o que está por trás disso são justamente as lutas sociais que estão por trás desses movimentos de insurreições sobre os monumentos, né? Nesse caso da decapitação de Iemanjá, é justamente o contrário. Representa intolerância religiosa, faz parte do nosso racismo estrutural que está na nossa sociedade, e não está por trás de uma luta social, que é de todos esses casos que a gente vem falando, né? Então, assim, era só para lembrar disso, e as falas de vocês se complementam de verdade, de uma certa forma. Acho bem bacana todas essas falas, e quando Fernanda traz isso na fala dela, no texto, que museu não é, de uma certa forma, também não é redentor, não é um lugar para isso, também tem que se preocupar com que o discurso, a meu ver, com que o discurso que o museu vai fazer, a narrativa que o museu vai fazer, se por acaso um bem desse for no museu, e também assim, essa questão das políticas públicas que Fernanda traz. Eu acho que, além disso, além da falta de política pública em si, é também pensar de que forma que essas políticas públicas são construídas. Se a gente pensar nas políticas de patrimônio no nosso país, a gente já tem configuração de políticas públicas, vamos dizer, há mais de 80 anos, né? Mas mas que políticas públicas são essas? Que muitas das políticas públicas, elas são excludentes e não inclusivas, democráticas, e, vamos assim dizer, que tenha como princípio os princípios dos direitos humanos, do respeito à diversidade. Eu acho que também é pensar nisso. Não só a falta de políticas públicas, mas é justamente isso que eu acho que, reforçando, na verdade, o que Fernanda traz, mas de políticas públicas que sejam realmente, efetivamente democráticas e inclusivas, né? Construídas de forma democrática e atreladas a esses princípios dos direitos humanos. Assim, não são questões, mas na verdade é o que vem na minha cabeça da fala de vocês todas, que eu achei maravilhosa. Eu queria parabenizar vocês três, e que eu também só queria falar um pouco para ficar nesse debate, nessa conversa com vocês. Bacana, Átila. Alguém gostaria entrar na roda da ciranda, né? Pra todo mundo entrar na roda mesmo. Brasil, Paraíba, para ir, João Pessoa, para ir. Fez uma costurinha Muito linda. bom. Bacana. E aí, Átila, eu acho que você traz uma contribuição, aí um elemento muito importante para o debate, que é o que a gente está vivendo hoje muito fortemente, são as pautas identitárias. Porque quando a gente fala das questões sociais, a gente está meio que falando sem esses recortes, né? Porque quando a gente fala da preservação do patrimônio ou da destruição do patrimônio, ou repactuar, né? O que é isso? Vamos construir junto, vamos construir esse compromisso, né? Esse comum aqui, mas como? Quem? Né? Então, você está falando de grupos e de identidades diferenciadas. Você está falando de quem mora na favela,
ou de quem mora lá na beira-mar, na Zona Sul? Você está falando de pessoas pretas? Você está falando de pessoas que precisam pegar um ônibus cheio todo dia para ir para o trabalho? Ou de pessoas desempregadas? Você está falando de mulheres trans? Você está falando de mulheres? Quer dizer, há uma complexidade nessa construção, né, desse compromisso e do que é o comum, né, porque é preciso trazer todos esses agentes sociais para o diálogo, né? Então, isso é complexo, né? Isso é muito difícil, você também pensar que você não pode criar algo a partir apenas do grupo, um grupo social teoricamente pensado. Você tem que pensar na prática, como isso se dá no dia a dia. É isso, né? Você tem grupos que são mais, digamos, que são menos representados. Então, você vai pensar na mulher, ela é muito menos representada nos patrimônios, né? Então, você ainda tem isso, você tem as pautas identitárias, né? Bacana, e aí é uma outra mesa, viu, Vladimir? Que é a gente pensar não só o questionamento aos monumentos que estão aí, mas todas as lacunas que existem. Perfeito. Né? Tudo que a gente tem que ocupar, tudo que a gente tem que representar. Exatamente. Bacana. Agora, eu queria só retomar isso que o Átila escreveu aqui, eu achei muito bacana essa contribuição dele, muito enriquecedora, como a Fernanda falou, uma costura linda, porque traz esses exemplos, né, e a gente vê a simetria de forças, né, quer dizer, tem um movimento feminista denunciando, mas aí a mídia vem e silencia, né, tenta tirar o foco do movimento, negativizando, né, em vez de procurar ouvir o que esse movimento está falando, né, compartilhar essas reivindicações, essas denúncias, não, tenta silenciar, negativizando a ação que seria uma apropriação muito legítima do patrimônio, né? Até porque Eu Amo João Pessoa é o quê? Na verdade, é um recurso, né, que, inclusive, homogeneiza as cidades turísticas, né? Salvador tem Eu Amo Salvador, Curitiba Eu Amo Curitiba, I Love Rio, enfim. Isso é uma coisa que, pelo contrário, né, em vez de ser um patrimônio específico do lugar, é uma forma de tornar esse lugar mais parecido com outros, né, no sentido turístico, para tirar foto, para a pessoa dizer, então, a pessoa não vai mais tirar uma foto com a Iemanjá lá, mas vai tirar foto no Eu Amo Jampa, porque mais comum, né, mais recorrente na forma de dizer que está no lugar, né, e aí senta numa letra, abraça outra letra, tem várias formas de pensar isso, e eu achei bem interessante essa contribuição. Agora, eu queria também chamar a atenção para isso que ele escreveu aqui, né, penso que o comprometimento também não pode partir de patrimônios já dados, impostos anteriores aos sujeitos, né, e em relação a isso que ele colocou, eu acho que, na verdade, esse compromisso, né, ele tem que ser o tempo todo atualizado, assim, o patrimônio é mais comum, né, o patrimônio anterior aos sujeitos, né, do que o patrimônio constituído pelos sujeitos, né, a gente herda patrimônios que foram definidos, né, antes do nosso nascimento e foram valorados como tal. Só que como é que a gente vai lidar, né, com esse patrimônio, principalmente quando ele nos violenta, né, como foi o caso do Eduardo Costa, e como é o caso do Borba Gato, né, enfim. Então, aí eu acho que esse processo de ressignificação, né, e de atualização desse compromisso quando ele tem, ou então definição de um compromisso quando não tem. Né, em relação à proteção policial, a Princesa Isabel está muito mais bem servida do que o zumbi, viu, Átila? Principalmente nesse mês, né, do Novembro Negro, né, amanhã é bem capaz da gente ouvir uma atrocidade lá
do presidente da Fundação Palmares. Então, assim, a gente percebe, né, essa coisa também, porque a Princesa Isabel é mulher, mas ela está representando que memória, né? Ela está silenciando que memórias. Então, é bem interessante, assim, a gente refletir sobre essas assimetrias, né, na forma de lidar com o patrimônio, de proteger ou de dar visibilidade a ele. Bacana, Aline. Jovens, estamos chegando na nossa reta final, temos mais 5, 6 minutinhos. Fernanda, você queria falar alguma coisinha? Porque a Cláudia comentou, a Aline comentou, você queria falar alguma coisinha? Uma última palavrinha? Tá tranquilo, só mesmo a sugestão da a sugestão está dada e anotada. Então, o ciclo 2021 vai começar por essa mesa. E estão todos já, desde já, convidados e convocados. Jovens, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, mais uma vez, uma noite de generosidade de vocês convidados, estarem aqui nesse dia chuvoso, num dia de debate para o segundo turno no Rio de Janeiro. Sinceramente, eu acho que fechando com muita galhardia esse ciclo de 4 encontros, uma temática quente, aguerrida, colocações aguerridas. Eu queria agradecer muito a todas vocês e já convidando para o ciclo 21, que não sei quando começará, mas que já temos uma primeira mesa. Então, jovens, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. E até qualquer hora dessa, até daqui a pouquinho. A gente se vê novamente em algum novo encontro. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. A gente agradece, Vladimir. A gente agradece, realmente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Foi mesmo, obrigada. Obrigado, Cláudia, Aline, Fernanda. Boa obrigado noite. A todos e Márcia. todas. Boa noite. Oi, Márcia. Márcia estava semana passada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.